História do Paraná, tropeirismo. Quando abordamos tropeirismo, as informações que nos chegam e as referências acabam nos levando ao estado do Rio Grande do Sul e a figura de Cristóvão Pereira de Abreu. Até tem um projeto na Câmara Federal, com a data de 2013, que institui o último domingo do mês de maio como o Dia Nacional do Tropeirismo, e a figura de Cristóvão Pereira de Abreu como o patrono do tropeirismo no Brasil. Inclusive, tem instituições culturais aqui no sul do Brasil, prefeituras, que tem na data de 24 de abril o Dia do Tropeiro e, em Cristóvão Pereira de Abreu, o primeiro tropeiro do Brasil. Isso é um problema, principalmente para o estado do Paraná. O estado do Paraná já recebe a capa de um estado que não tem cultura própria, que não tem tradição, que não tem costumes, que não tem raízes, que não tem história. E o pior, que não possui identidade regional, identidade cultural. Quando a historiografia oficial sustenta que só existia um caminho, Rio Grande do Sul, São Paulo, e que o Paraná era um mero guardador de gado alheio, que o Paraná só alugava pasto, que o Paraná só invernava o gado dos outros, que isso aqui era uma terra só de passagem das tropas que vinham no Rio Grande do Sul, acaba retirando dos paranaenses parte de sua história e sua cultura. Os paranaenses que eu me refiro mais aos do Paraná tradicional. Bom, vou explicar o Paraná tradicional. Historicamente, o estado do Paraná é dividido em 3 regiões culturais. O Paraná nortista, que recebeu influência no século XX de baianos, mineiros, paulistas e fluminenses. O Paraná sulista, no oeste paranaense, que recebeu influência migratória de sul-rio-grandenses e catarinenses. E o Paraná tradicional. A região que abrange o Paraná tradicional vem desde o litoral até os campos curitibanos, Campos Gerais, Campos de Guarapuava e Campos de Palmas. Essa região, o Paraná tradicional, tem mais de 4 séculos de história. Para tratarmos melhor dessa questão do tropeirismo no estado do Paraná e eliminarmos falácias e mitos em cima dos paranaenses, vamos dividir em 2 questões. Primeiro, a criação de gado e os caminhos de tropa. A historiografia oficial também sustenta que o Paraná não criava gado. Eu já ouvi de professores que diziam que o Paraná não criava gado, só recebia gado, tropas do Rio Grande do Sul. Mas como pode o Paraná não ser também um criador de gado, se a coroa portuguesa, já no século XVII, concedeu ao que hoje entende-se de território paranaense 6 de criação de gado? Esse livro aqui é muito importante. As 6 do Paraná no século XVIII. Na realidade, a autora Marina Lourdes Ritter, ela também vai tratar do século XVII. Essa edição teve auxílio aí do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense. Tá? Faz parte da Estante Paranista, número 9. Para os novos historiadores e professores de História do Paraná, principalmente de Curitiba, região metropolitana, o Instituto Histórico Geográfico do Paraná ainda existe, viu? Está abandonado lá pelos novos professores de História e Geografia, mas existe. Tá sendo só cuidado pelos antigos, pela velha guarda. Tá? E a Marina Lourdes Ritter, ela anexou ao livro uma coisa muito importante, também com auxílio do Instituto Histórico Geográfico, um mapa.
um mapa com todas as sesmarias de criação de gado. Todos os limites das sesmarias no Paraná tradicional. Litoral, Curitiba e Campos Gerais. A primeira sesmaria de criação de gado, 1614, Diogo de Unhate, Paranaguá. De 1614 a 1700 existiam 8 sesmarias de criação de gado no litoral e 12 em Curitiba. De 1614 a 1731, antes de Cristóvão Pereira de Abreu chegar com a primeira tropa vinda do Rio Grande do Sul, aqui nos campos de Curitiba, o Paraná tinha 35 sesmarias de criação de gado. 35. Como que não criava gado? Uma outra questão importante sobre criação de gado. A criação de gado e as sesmarias, elas foram criadas para sustentar os faiscadores de ouro aqui do litoral e subida de serra. Aqui era cata o ouro, ouro de aluvião, de beira de rio. Só que a produção aurífera em Curitiba foi baixa e as gerações de curitibanos se dedicaram à pecuária. Tanto que em 1668 já é recomendada que fosse criado, é recomendado e é criado, o Pelourinho em Curitiba, 1668, né, instituídas justiças. E outra questão interessante é que já no final do século XVII, no que hoje entendemos por Minas Gerais, descobre-se ouro nas Minas Gerais. Na última década do século XVII. E vai tanta gente para as Minas Gerais, o fluxo é tão grande que chega a faltar comida. Minas Gerais, a região aurífera ali das Minas Gerais, de 1690 a 1704, acaba sofrendo 2 grandes períodos de fome. Então, até encontro isso nos livros, que era comum nesses 2 períodos de fome as pessoas morrerem com os bolsos cheios de ouro e sem nada para comer. É óbvio que esse tipo de informação acabou chegando aqui em Curitiba e os curitibanos começaram a tanger gado para São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então, o tropeirismo acaba nascendo, tropeirismo no sul do Brasil, pelo menos, acaba nascendo no que hoje compõe o estado do Paraná, Paraná tradicional, sob a tutela dos curitibanos. Curiosamente, como acham ouro nas Minas Gerais no decênio no final do século XVII, 1690, curiosamente a Curitiba é elevada à categoria de vila em 1693. Né? Estava crescendo, desenvolvendo o comércio, criando novas sesmarias de criação de gado, e a necessidade de expansão era grande. E começa uma nova solicitação à coroa portuguesa de criação de sesmarias nos Campos Gerais. Bom, já criamos gado. História que o paranaense não criava gado, já cai por terra. Tínhamos muita sesmaria, muita terra e muito gado. Temos também que entender sobre o transporte e as comunicações entre Paranaguá e Curitiba. Entendendo que entre essas 2 localidades existe um maciço de pedra, chamado Serra do Mar. E eis um caminho de tropa. Estrada da Graciosa. Era um caminho de tropa, ligando o litoral a Curitiba. No segundo caminho de tropa,
caminho do Itupava. Vocês querem um terceiro caminho de tropa? Caminho do Arraial Grande, passando por São José dos Pinhais. Então temos 3 caminhos de tropa ligando o litoral do Paraná a Curitiba. Temos mais um caminho de tropa anterior a Viamão-Sorocaba, caminho dos Ambrósios, ligando Curitiba ao porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Então, São José dos Pinhais acaba se tornando entroncamento de 2 caminhos. Caminho do Arraial Grande e caminho dos Ambrósios. Esses caminhos não têm uma data. São muito antigos. Eram picadas de índio. Os portugueses descobriram, fizeram amizade e começaram a usar. Dentro desse livro aqui, também um jogo muito importante, do Júlio Estrela Moreira, Caminhos das Comarcas de Curitiba e Paranaguá. Esse livro aqui mostra como surge o tropeirismo no sul do Brasil. O tropeirismo nasce aqui. O tropeirismo no sul do Brasil nasce aqui, Paraná. Depois Curitiba se torna farol e irradiador de cultura. Dentro desse livro também tem esse mapa aqui. O mapa, o trecho do caminho Viamão-Curitiba, não Viamão-Sorocaba. Cristóvão Pereira de Abreu não abriu os extremos Rio Grande do Sul, São Paulo. Ele abriu, inaugurou Viamão-Curitiba. Curitiba, São Paulo já existia há muito tempo. Muito tempo. Vamos dizer, não, isso aí é um absurdo. Como pode uma coisa dessa? Bom, dentro desse livro de Roselis Veloso Roderjan, Os Curitibanos e a Formação de Comunidades Campeiras no Brasil Meridional. Esse livro aqui é fascinante. Também, ó, Estante Paranista. Formação interessante. Para provar que os curitibanos já levavam gado para São Paulo, para sustentar, auxiliar, prover com mercadorias, com gado, as Minas Gerais, então em a Feira de Sorocaba. Em 1704 é fundada a Fazenda Capão Alto em Castro. 1704, veja. Cristóvão Pereira de Abreu só vai chegar nos campos de Curitiba em 1731. Dentro do livro da Roderjan, tem a seguinte citação: a criação de gado nos Campos Gerais de Curitiba e o início de sua exportação para São Paulo e outros consumidores antecede a produção das fazendas dos Campos Gerais. Quer dizer, antes ainda da criação da fazenda Capão Alto, em Castro, os curitibanos já mandavam gado para o norte. Antecede a produção da fazenda dos Campos Gerais. E é Pardinho quem informa que seus currais eram situados nos arredores de Curitiba, em distâncias até 7 léguas, de onde o gado era levado desde 1704, pela estrada que ia para São Paulo. Por esta estrada, chegava-se a Sorocaba em 20 dias. Roderjan, página 29. No livro do Júlio Estrela Moreira, tem a seguinte passagem que eu acho muito interessante. Esse aqui do Moreira é o volume 3. Em setembro de 1723, em São Paulo, certo Martinho Teixeira de Azevedo, criador em Curitiba, então Nossa Senhora dos Pinhais, tangia 370 bois de seus currais para as Minas Gerais de Ouro. Outra passagem. Em 16 de julho de 1729, 2 marchantes tropeiros curitibanos
ofereciam à população de São Paulo a carne do gado que, em parte, haviam trazido de Curitiba. Moreira, 1975, página 832. Então, meus nobres, Curitiba já criava gado, Paranaguá já criava gado, Campo Largo, Ponta Grossa, São José dos Pinhais. Ou, enfim, o que entende-se por campos curitibanos, Campos Gerais, depois Campos de Guarapuava, Campos de Palmas. Criavam gado e já mandavam para São Paulo e Minas Gerais. Antes, 30, 40 anos antes de Cristóvão Pereira de Abreu chegar com a primeira tropa vindo do Rio Grande do Sul aos campos curitibanos. O curitibano e o Paraná tradicional. Curitiba tem história, tem tradição, tem costumes, tem identidade regional. Basta que seus filhos a resgatam. Foi soterrada por alguns motivos. Em outros vídeos nós vamos tratar sobre isso. Mas existe. E o tropeiro curitibano foi o maior tropeiro do Brasil. Sem sombra de dúvida. Não importa onde você nascia, São José dos Pinhais, Lapa, Ponta Grossa, Castro, Curitiba, você, como tropeiro, recebia a alcunha de curitibano. Tropeiro curitibano. Isso é tão verdade que existe a cidade de Curitibanos em Santa Catarina. Era pouso de curitibanos, se tornou vila de tropeiros curitibanos, depois cidade de curitibanos. Paraná tem história, ela é rica, ela é bonita. Basta apenas ser resgatada. Um abraço, até a próxima.